Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tito Santos. Está começando mais uma Bright Live. Para quem ainda não conhece, a Bright Minds é uma plataforma de aprendizado online voltada para crianças a partir de 11 anos, adolescentes e jovens. Com um time de professores fora de série, ensinamos habilidades fundamentais para o futuro dos jovens que as escolas não ensinam. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o futuro dos nossos filhos: investimentos. Se você já se perguntou como preparar seus filhos para lidar com o dinheiro de forma inteligente e construir um futuro próspero, você está no lugar certo. E para isso, eu tenho aqui comigo os dois professores de investimentos e livre mercado da Bright Minds, que entendem tudo sobre esse assunto. Primeiramente, aquele que dispensa apresentações, Rodrigo Constantino. Boa noite, Consta. Boa noite, Tito. Valeu Vinícius também, que vai ser apresentado agora. Esse projeto da Bright Minds, eu participei desde o comecinho da concepção com o Tito. Tenho muito orgulho de ter ajudado a pensar os produtos, os professores, né, parceiros. E no meio do caminho eu fui abatido aí com essa doença que não me pertence, está sendo derrotada já. Mas eu disse, Tito, eu não sei como é que vai estar a minha situação, minhas condições, né, de tocar adiante esse projeto todo sozinho. Eu acho que talvez seja o caso de, no meu módulo de investimentos, a gente ter uma outra pessoa e fazer a quatro mãos. E o Tito concordou comigo e achamos aí o jovem, brilhante Vinícius, que está fazendo um trabalho perfeito aí de preparo, né, desse material todo. A gente está fazendo junto e eu posso atestar a vocês que vão ser aulas muito legais, didáticas e muito importantes, fundamentais para a garotada, né? Para a turma aí de adolescente, vocês que têm filho aí chegando aqueles 15, 16 anos, só estão pensando em jogo, em namorar, tem que dedicar uma parte a essa área da vida, né? Eu sou a favor que tivesse educação financeira nas escolas obrigatória, mas a esquerda não quer, e a gente sabe por quê, né? Eles não querem seres independentes, né? Então, eu acho que esse curso vai ficar muito bom, eu diria necessário para as famílias. Então, obrigado, Vinícius, uma vez mais aí, tá? Pela convocação mais em cima da hora, assim, e pelo trabalho que você está fazendo para carregar junto essa tocha comigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tito. É uma convocação que eu não tinha como negar, né? É um prazer fazer parte desse projeto, um projeto que desde que o Tito me apresentou também, acreditei muito no potencial que ele tem de mudar de fato o futuro aqui do nosso país. A gente está falando para a juventude, temas super importantes, e estou muito feliz, de fato, e honrado de fazer parte. Agradeço também as palavras, Rodrigo. E isso, Tito, vamos, que essa live hoje aqui vai ser muito boa. Vamos com tudo. Rodrigo, eu soube das boas novas sobre a sua saúde. Você pode contar um pouquinho para a nossa audiência sobre isso? Eu posso, mas dando já um alerta, assim, né? Eu até os últimos 2 minutos antes da live, quase, o Tito estava achando que ia fazer só ele e o Vinícius e ia preparar uma outra comigo depois. Porque hoje foi o quarto e, se Deus quiser, último ciclo da quimioterapia. Eu passei a tarde inteira no hospital, só que o médico resolveu me dar uma espécie de um Lexotan lá, né? Tudo pelo port, né? Que entra tudo por aqui pela veia. O Benadryl, para não ter alergia, já derruba. Só que ele me deu hoje, além do Benadryl, esse outro. Olha, eu cheguei em casa, sentei na cadeira com a pretensão de ler, com o Kindle do meu lado, não abri o Kindle e dormi até agora. Meu filho chegou em casa da escola gritando, brincando, não sei o quê. Eu só abri o olho e caía de novo. Aí eu falei, não tem condições de fazer nada. 5 minutos antes, eu abri o olho. Falei, acho que eu estou em condições. Joguei uma água na cara e cá estamos. Então, hoje eu fiz o último ciclo da químio e agora nós temos já um doador de células STEM, né, que são... É como se fosse, hoje em dia, o transplante de medula óssea, mas por meio das células genéticas, não precisa furar o osso da coitadinha. É uma moça de 27 anos da Europa e só vou poder conhecer depois de 1 ano após a cirurgia, né, o transplante, mas vamos ter que organizar só a parte cronológica disso, né, porque ela está no banco de dados, mas agora tem que ter abordagem, ver se ela está realmente disposta, ver as datas possíveis e aí casar isso com a minha agenda, a minha necessidade, e provavelmente em meados de abril eu vou me internar para ficar 1 mês inteiro no hospital, fazer esse transplante. E depois eu brinco, Tito, que eu volto a ser como um recém-nascido. Eu fico mais ou menos uns 2, 3 meses numa bolha, porque eu vou tomar vacina de novo. Então eu fico em casa, não posso sair, não posso aglomerar, a minha imunidade cai muito. Eu vou ter que recomeçar do zero esse trabalho todo físico.
Felizmente, não vou precisar começar do zero o trabalho intelectual, esse não se perde com a mudança de sangue. Então, a bagagem acumulada até aqui na área também de investimentos permanece. Boa, boa. Fico muito feliz, graças a Deus, com essas notícias e muito obrigado pelo esforço aí de participar dessa live com a gente. Vamos em frente. Rodrigo, qual a importância, na sua opinião, de ensinarmos sobre investimentos para os nossos filhos desde cedo? Fundamental, né? Eu diria assim, eu não consigo conceber você criar seus filhos sem uma educação financeira para valer. Né? É o que vai trazer a independência deles. Então a gente quer o quê? A melhor metáfora que eu gosto é a do Issami Tiba no Quem Ama Educa. Você prepara seus filhos para eles saírem mundo afora, para eles pilotarem a vida deles. E você quer ser para o seu filho uma espécie de pit stop. Ou seja, se der algum problema no caminho, ele sabe que ele tem com quem contar. Mas você não cria seus filhos para você caminhar junto, para você levá-los nas costas. Isso são os pais helicópteros que às vezes não estão querendo a autonomia e a independência dos filhos. E a autonomia e independência não é só você colocar na aula, na escola, alguns vão além, exigir nota boa, ver lá o boletim, não sei o quê, e lavou as mãos. Não, você tem que realmente preparar para a vida. Então, a hora do jantar é uma hora de conversa sobre valores, dar os antídotos do que está acontecendo no entorno para ele ter esses anticorpos, né, do que ele vai encontrar lá fora. E uma parte crucial de tudo isso é se ele vai ter noções, mesmo que ele queira ser um advogado, um médico, um dentista, ele ter noções mínimas, básicas, né, de o que que ele vai fazer com o dinheiro dele, como ele vai lidar com isso, onde ele vai investir, por que ele vai investir, qual o valor do tempo, o que é uma ação, o que é um título do Tesouro, qual é a diferença de renda fixa e renda variável e por que isso importa, qual é o perfil de risco que ele tem. São coisas assim que, à primeira vista, alguém pode falar, putz, mas isso é muito grego para mim. Não é, não deveria ser, e nós estamos aqui, o Vinícius tem um papel muito bom nisso, né? Até por ser mais jovem também, essa linguagem acessível, né? É uma forma de desconstruir esses mitos que foram criados e transmitir de uma maneira realmente fácil de ser compreendida para a garotada, né, esses conceitos fundamentais. Então, como não ensinar ao seu filho o que investir? É querer sempre que ele tenha dependência em relação a alguém, ao patrão que seja, ou ao Estado, o que é ainda pior. Sem dúvida, sem dúvida. Estou ansioso pelo início das aulas. O meu filho está um pouquinho abaixo da idade mínima, né? Ele tem 8 anos, mas vai assistir todas as aulas com certeza, especialmente a de investimentos e livre mercado. Ele consegue absorver alguma coisa, o meu filho tem 7, para eles a gente vai mastigar muito mais e falar, por exemplo, da importância da gratificação contida, a gente pode explicar um pouco melhor essas coisas. Minha filha, que já tem 23, está bem, está no setor financeiro, trabalhando em banco, e foi promovida, está super feliz, independente, mora sozinha. Mas quando ela tinha 16 anos, eu preparei um curso como esse, que eu até mandei algum material para a gente ter como base, eu preparei para fazer em Weston, aqui na Flórida, para a garotada lá, uma palestra presencial para umas 40, 50 pessoas ali nessa faixa etária de adolescente, e obriguei minha filha de ir na minha palestra e depois ver o curso, né? E em casa, no jantar, eu ficava enchendo o saco dela com essas coisas. Evitar as trilhas para o sucesso, entender que as coisas levam tempo e trabalho para você colher e depois plantar. Enfim, os conceitos básicos ali, juros compostos. A primeira vez que eu joguei essa na mesa, ela olhou meio feio para mim. Falei, calma, filha, juros simples e juros compostos. Vem com o papai que você vai entender e faz diferença. Então, hoje, olha aí o resultado. É o famoso santo de casa não faz milagre, mais ou menos. Você vai no dentista, o dentista é banguela, você sai correndo. Então, você vai no coach de investimento, que o cara está dirigindo Brasília, não está legal. Vinícius é um jovem com a carreira promissora aí, né, pela frente. Eu tenho minhas histórias para contar, trabalhei 6 anos com o Paulo Guedes, né, e na JGP, que é uma empresa muito respeitada. Enfim, nós não estamos aqui vendendo gato por lebre, nós estamos aqui mostrando o seguinte: se você quiser arregaçar a manga, dedicar umas horas ali a essas aulas, vai valer muito mais a pena do que... A gente não pode falar mal da escola, mas do que todo o tempo que ele passa na escola.
Não pode falar mal das escolas, né? Tem muita gente boa nas escolas, mas pode falar mal da BNCC, né? A BNCC é aquela coisa que é imposta pelo Estado, e mesmo as escolas particulares têm que seguir, né? Então, eu diria que a BNCC ela é muito mais adequada para preparar, talvez, para funcionários das indústrias do século XX do que para um mundo com inteligências artificiais, robôs e foguetes aí dando ré e fazendo baliza, né? E, Tito, para complementar também, você perguntou para o Rodrigo a questão de por que é importante aprender agora, né? Aham. Eu também penso o seguinte, a gente fala isso inclusive nas aulas, né? Que os hábitos que eles estão desenvolvendo agora são os hábitos que eles vão carregar na fase adulta. Então, um adolescente que já tem o hábito de poupar parte da mesada é um adulto que vai ter o hábito de poupar parte da sua receita. Um adolescente que tem o hábito de gastar tudo, de extrapolar o limite do cartão, é um adulto que vai repetir esse comportamento. Então, assim, a gente está numa fase muito propícia para a gente ensinar hábitos certos, né? Inclusive, tem uma aula chamada O Poder do Hábito. É a alusão ao livro, mas eu nem falo tanto do livro assim, mas muito no sentido de explicar para eles a importância deles já desenvolverem desde agora os hábitos corretos quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de investimentos e de trabalho. Perfeito. E ó, não quer dizer que o adultescente, digamos assim, o adulto com comportamentos de adolescente, não possa mudar. Vai dar muito mais trabalho, é mais fácil Verdade. criar um homem novo do que recuperar um que se perdeu em hábitos nocivos, né? Mas é isso aí que o Vinícius falou. Quando você pega mais cru e começa a lapidar e começa a mostrar o caminho das pedras, o mapa do tesouro, literalmente, é o mapa do tesouro que a gente está querendo oferecer, porque é um tesouro para a sua vida você ter hábitos corretos, você ser um cara que entende noções de investimento, não deixa na mão de terceiros e fica totalmente alienado ao que ele está fazendo ali com sua herança, que seja, né? Porque tem alguns que conseguem pular as etapas e pegam um atalho porque deram sorte. Casa com dinheiro ou recebem de família e tudo, só que dinheiro não atura desaforo, é o que meu pai sempre ensinou. Então, se você não sabe o que fazer com esse dinheiro, se você é um consumista e se você é alguém que quer ficar bem dentro de uma patota, que aí o Tito talvez lembre os nomes dos personagens do Bastiat, o Mordor e o Mondor e Aristo. Mondor e Aristo, né? Os Esses. irmãos herdeiros, um é gastador, vai para o luxo, aí todo mundo acha que ele está fazendo a roda da economia girar. O Lula e companhia estão lá elogiando, assim que se faz. O outro não, o outro está lá falando assim: eu estou investindo nas empresas. Ele está gerando crescimento sustentável, ele está gerando o emprego de amanhã, ele está possibilitando o luxo de amanhã. Né? Então, a cigarra e a formiga são várias formas de você transmitir a mesma ideia, né? E essa ideia ela está permeando todas as nossas aulas, com, claro, as questões mais técnicas que vão ser ensinadas para essa garotada sair realmente. E esse é o nosso desejo, esse é o objetivo, assim, que elas vão ter que sair dessas aulas querendo abrir uma carteira de investimento, já perturbando o pai para ajudar a direcionar um É pouco de isso. recursos. É isso, entendeu? Eu quero comprar, que ação? Como é que eu vou escolher? Vou escolher a Vale do Rio Doce, e por que vai ficar limitado ao Brasil? Não vai escolher uma ação americana por quê? Se você é um cidadão do mundo, se você pode ser alguém que tem uma abordagem global no seu portfólio, né? Então, tudo isso a gente quer instigar para que a garotada saia querendo morder a mesa e ganhar dinheiro e investir pensando no longo prazo. Esse livro que o Rodrigo citou, O que se vê e o que não se vê, do Frédéric Bastiat, é muito bom. Quem não leu, recomendamos bastante. Vinícius, você acha que os jovens hoje eles estão mais interessados em aprender sobre investimentos do que no passado? Olha, eu acredito que sim. É difícil a gente fazer essa estimativa com precisão, mas eu acredito que sim. Mas eu tenho certeza que eles também têm mais acesso a conteúdos, né, sobre essa área, o que tende a levar a um interesse maior. E aí, dois pontos, né? O primeiro é que se existe um interesse maior e também mais possibilidades de conteúdo, eu acho que torna-se ainda mais importante a gente fazer uma boa curadoria do que os nossos filhos estarão ouvindo na internet a respeito de investimentos, né? O Rodrigo falou, a gente está falando aqui com experiência própria, né? Com experiência de estar trabalhando, já ter trabalhado e estar trabalhando no mercado financeiro diretamente. E a gente vê hoje na internet muita gente falando de bet, muita gente falando de tigrinho, né? Muita gente falando de um monte de coisa que não é investimento. Na nossa primeira aula do módulo de investimentos, a gente começa a aula falando assim, o que não é investimento, né? Então, eu acho que existe sim um interesse maior respondendo a sua pergunta.
E, consequentemente, também existe uma atenção maior necessária para qual conteúdo está sendo consumido, né, pelos adolescentes de maneira geral, para que eles tenham, de fato, boas influências, bom repertório para tomar as melhores decisões financeiras. Essa questão do tigrinho e tudo, né? Um alerta muito importante a ser feito logo de cara é o seguinte: o mercado de capitais, que é muito mais abrangente, que envolve as ações, envolve outras coisas, não é um cassino. Não é um cassino. Se você encarar o que é feito nos mercados de capitais como um cassino, você está buscando dar vazão à sua necessidade de adrenalina no lugar errado. Aí sai mais barato você fazer uma fezinha lá no bet.com da vida, você apostar no time, você botar no preto ou no vermelho na roleta, ir para uma maquininha e tudo bem, bota um dinheirinho limitado, como se fosse realmente entretenimento ali na contagem, né, no rótulo de gasto com entretenimento. É como se você estivesse indo jantar fora, você preferiu gastar assim. Tudo bem, mas não chama isso de investimento, não chama isso de mercado de capitais. Mercado de capitais é um negócio muito mais sério. Não existe país desenvolvido sem um mercado de capitais bem desenvolvido. Essa aqui é a verdade. Então, é um mercado de capitais que permite o financiamento de projetos, de empreendimentos que viram os gigantes que hoje nós vemos aí. É fácil olhar onde chegou, né? O ponto de chegada. O campeão não se faz no ringue. Ali ele só foi consagrado. Exatamente. O campeão se faz com muito treino e preparo antes. Então é fácil você olhar e falar: mas o cara tem a empresa do tamanho da Apple, do tamanho da Dell, do tamanho de sei o quê. Muitos desses empreendedores começaram numa garagem com $1.000 de capital. Eles empreenderam sem ter nenhum recurso, basicamente. Pegaram emprestado, às vezes. Mas eles estavam investindo ali, o que é algo muito diferente de fazer uma fezinha numa roleta russa. Sim. Uma coisa que eu estou pensando, Rodrigo, em relação ao que você falou, é que, assim, eu tenho uma irmã de 18 anos e ela já conversou comigo como muitos amigos, de fato, têm um hábito constante de apostar. E é isso que você falou, né? Se for um lazer, um certo limite ali, tudo bem, é um gasto de lazer. Mas eu acho que a gente vai ter, pela primeira vez daqui uns 10 anos, vamos colocar essa galera com 30, com 25, uma galera adulta que cresceu fazendo bet, talvez com expectativas de rentabilidade de 20, 30%, né? Porque se aposta ali no Real Madrid é 20%. E aí, quando ele for ver no mercado de capitais, pô, calma aí, eu vou ficar o ano todo para ganhar 12, para ganhar 13, e aí o cara acha que isso aqui não vale a pena. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Então, assim, a gente até precisa ancorar as expectativas da maneira correta para que o pessoal entenda o que é o mercado de capitais, como o dinheiro pode trabalhar para ele de forma segura, né? Relativamente segura. E realista nas expectativas. O Milton Friedman dizia: não existe almoço grátis, né? O cara acha. Eu sempre provocava aqueles mais otimistas, assim, que me procuravam. Não, estou fazendo aqui umas estimativas, se der 20% ao ano, o cara ignora a importância dos juros, dos juros compostos. Aí eu falava assim: bom, me diz aonde você tem isso em termos reais, que eu quero também. É cartel mexicano? Onde é que dá esse tipo de retorno? Porque se nós fizermos os cálculos com base nisso, vai todo mundo ficar rico, né? E não fica na realidade. Então você tem que ser realista nas suas expectativas, né? Então isso é uma outra parte importante da educação financeira. Eu costumo brincar, Tito e Vinícius, principalmente com a parte mais ligada ao trading, tá? Que não é o que a gente vai dedicar o grosso do tempo. O aluno pode sair com uma noção básica de trading, assim, do que é, mas não é o que a gente vai fazer, né? Não é o propósito. Sim. Mas eu era abordado por muita gente com a questão do trading e pessoas que queriam realmente acreditar em soluções milagrosas para a vida. E eu sempre falava assim: olha, meu amigo, historicamente falando, quando você dilata o tempo, né, olha assim, quantas empresas sobrevivem 100 anos? Quantas empresas sobrevivem 100 anos? Aí você já começa a ver que, quantas famílias conseguem manter um patrimônio por 3 gerações? E não sei o quê. Você começa a ver que você não pode ficar fazendo uma estimativa ali como premissa, partindo de premissas que são totalmente surreais, sonhadoras e desconectadas da realidade. Como se você fosse bater o mercado o tempo todo, de muito, não correndo muito risco. Não existe almoço grátis. O Lula adaptou isso hoje em dia para não existe almoço no Brasil. Mas na economia, nas finanças, não existe almoço grátis. Então, de novo,
No pain, no gain. A gente pode ir pegando as frases que forem, né, que tentam, de alguma forma, mastigar esses conceitos. Evite esses atalhos. Ninguém fica forte tomando anabolizante. Ninguém fica inteligente, com bagagem filosófica e intelectual, lendo 5 livrinhos de Conheça Nietzsche em 30 minutos. E ninguém fica rico achando que vai comprar a criptomoeda da vez que ninguém entendeu, ninguém viu, ninguém descobriu, só ele, né? Ou a ação que ele ouviu o cara do elevador comentar no posto 9, a turma da maconha falou, e ele chegou lá e todo o resto do mercado é ignorante. Né? Isso é uma postura de muita soberba. Eu vejo a Miriam Leitão fazendo análise econômica, me remete a alguém assim, né? O mercado não entendeu nada, o mercado não sabe, o mercado... Dá vontade de virar e falar, Miriam, vai lá e faz melhor do que o mercado. Não é trivial. Então, nós vamos trazer aqui humildade para a garotada. Confiança, se ele desenvolver os skills corretos, se ele tiver hard work, se ele tiver esses hábitos que o Vinícius mencionou, os hábitos que fazem alguém bem-sucedido no futuro, se ele tiver isso, nós vamos dar confiança para ele ir adiante com os seus investimentos de maneira realista, podendo adaptar. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem bola de cristal, mas se ele chegar cheio de soberba, arrogância, falta total de humildade, achando que é o tal, que é o bonzão, fica tranquilo que o mercado vai ensinar do jeito mais duro. Mas é doloroso, né? É muito doloroso aprender assim. A Bright Mind está aqui para ele não ter que aprender com o mercado, né? Vamos Exato. ensinar antes. Boa. E, Rodrigo, você sempre defendeu o livre mercado. O que o livre mercado tem a ver com a educação financeira dos jovens? Tudo. O que é o mercado? Quando as pessoas falam mercado, esse pessoal mais à esquerda que sofre de uma certa ignorância econômica, financeira, eles acham que o mercado é meia dúzia de caras com cartola, charuto, tomando decisões. Isso na melhor das hipóteses, o que a gente chama de o modelo de compadrio. Né? Isso é o capitalismo de laços. Né? O globalismo quer transformar o mundo todo nisso. O livre mercado, não. O capitalismo liberal, não. O livre mercado é um processo dinâmico de trocas voluntárias calcadas na propriedade privada, onde cada um vai ter uma pequena parcela da informação disponível. Isso é muito Friedrich Hayek, que eu estou trazendo aqui, a visão dele, que é um prêmio Nobel de Economia, né, austríaco, e cada um vai usar e exercer as suas preferências subjetivas e essas pequenas parcelas que ele detém para fazer essas pequenas transações que vão, por sua vez, mexer com todos os preços da economia se eles forem formados de maneira livre. Então, por que o preço da banana é X e por que o preço do ovo subiu? Eles estão tentando transmitir uma informação relevante de que é uma questão de oferta e demanda. Falou, está tendo muita demanda por ovo e os produtores não estão conseguindo atender essa demanda. A oferta não está suficiente, está puxando o preço do ovo para cima. Então, o mercado é esse processo. Nesse processo, tem o papel do empreendedor, que é alguém alerta a essas oportunidades, muitas vezes de arbitragem. Tem pessoas que observam que a demanda, que é muitas vezes subjetiva, você não consegue saber a priori. Você não tem um robozinho, uma máquina para saber o que o Tito quer consumir amanhã. O que o Rodrigo vai estar comprando na Amazon hoje à noite. E acreditem, provavelmente vou, porque a cortisona que me dá um consumismo bizarro, um negócio horroroso. Eu esqueço até as minhas aulas e compro, troco o computador. Mas o computador novo foi investimento, porque o computador novo estava precisando 8 anos sem trocar meu desktop. Então, o mercado ele é esse processo dinâmico. E nesse processo, aqueles que foram bem-sucedidos pela ótica dos próprios consumidores em atendê-los em suas demandas pessoais, em suas preferências subjetivas, eles conseguem ter sucesso. Agora, esse sucesso não é garantia de permanência amanhã. Por quê? Porque as demandas mudam, as tecnologias mudam. Então, o empresário tem que estar sempre atento, ele tem que estar sempre reinvestindo, ele tem que estar sempre se reinventando e renovando. Por isso que é um processo que a gente chama, na economia libertária austríaca, de ditadura do consumidor. No mercado, quem manda são os consumidores. Então, Vinícius, o que você acha que os jovens ganham ao entenderem o funcionamento do mercado? Legal. Algumas coisas, né? Acho que é legal o pessoal de casa também entender um pouquinho como que a gente está desenhando, né, a nossa matéria. Dá um spoiler, então, aqui.
Legal. A gente vai fazer uma verdadeira caminhada ao tesouro, tá? Com a molecada. Então a gente vai ver no módulo 1 ali a descoberta do tesouro, é entender justamente por que ficamos ricos, e aí explicando a lógica do capitalismo liberal, o livre mercado, como o Rodrigo explicou. Então, o que nos possibilitou ficar ricos, enquanto civilização, enquanto indivíduo. No segundo ponto, a gente vai olhar no módulo 2 o mapa do tesouro. Então, qual é a mentalidade que eu tenho que ter? O que vai me guiar, né? Qual vai ser meu mapa para eu conquistar esse tesouro? No ponto 3, a gente vai entrar no caminho do tesouro. Então, a gente vai falar muito aqui de trabalho, de empreendedorismo. Tem uma frase na aula que eu gosto muito, eu falei isso com o molecado no vídeo, falei, ó, tem 3 formas de você enriquecer. A primeira é trabalhando, a segunda é trabalhando e a terceira é trabalhando. Muito em linha com o que o Rodrigo falou, né? Investimento não é investimento que vai te deixar rico, é o trabalho. Investimento vai servir para cuidar bem do seu tesouro, né? E aí no módulo 4 a gente vai então para esse cuidando do seu tesouro, e a gente vai meter bronca ali falando de investimentos, e vai renda fixa, renda variável, fundos de investimento, investimentos no exterior, criptomoedas e por aí vai. E aí você estava falando da questão do livre mercado, a importância de entender isso. Eu acho legal até contar uma história pessoal minha, que tá na aula também, que com uns 15 anos de idade eu comprei o Guia Politicamente Correto da História do Mundo, que é um Narlock. livro, né, do Narlock, e eu cometi um erro. Que erro que eu cometi? Eu comecei a ler o livro, estava gostando, só que eu tinha um grande ídolo na minha adolescência, que era meu professor de história. E eu fui perguntar para ele o que ele achava do livro. Ele praticamente me proibiu de ler. E eu respeitei, 15 anos, né? Ele era minha referência. Eu parei de ler. E aí eu deixei o livro guardado. Lá com 18, 19 anos, mais ou menos, eu peguei o livro de novo para ler. Falei, cara, esse livro aqui eu tava gostando, deixa eu... Minha cabeça estava começando a mudar, fui ler de novo. E aí tem um capítulo lá que é muito marcante, que é a Redenção dos Miseráveis, né? Comentei com vocês quando a gente estava falando aqui do conteúdo. Em que ele vai falar como que a gente tem uma ideia daquele capitalismo industrial ali do século XVIII, né? Da vida ruim dos operários. E como jovem, ele vê aquilo e, de uma certa forma, ele compra a narrativa de que o capitalismo é algo cruel, né? Algo insensível, algo que prejudicou a vida de milhares, milhões de ingleses ali no século XVIII. E, na verdade, o livro ele conta o outro lado da história, né? O outro lado da moeda. Como, na verdade, o capitalismo salvou a vida de milhares de pessoas que tinham perdido suas terras ali em razão do cercamento dos campos na Inglaterra, e como que isso de fato salvou milhares de pessoas a morrer de fome. A população da Inglaterra, inclusive, foi dobrando ali nos próximos anos em consequência da Revolução Industrial. E por que eu estou falando disso? Porque eu acho que para o jovem que está ali naquele contato diário nas escolas, ouvindo de um professor de história, que a gente tem que ser sincero, né? 100%, vamos falar 99% das vezes, completamente enviesado numa cosmovisão, né? Para ensinar aquela matéria, isso acaba fazendo com que ali o jovem adquira essa visão também para si, uma visão que é empobrecedora, uma visão que demoniza o capitalismo, que demoniza o livre mercado, e daí que ele vai para outras correntes, daí que ele vai para a esquerda, né? Então, assim, a ideia desse primeiro módulo de explicar para os jovens a importância, a história do capitalismo, é para a gente quebrar isso. Fala, cara, não é isso que te contaram. Na verdade, o capitalismo salvou muita gente, e é o que a gente fala, né? Hoje, você aí com seus 15 anos de idade, seus 16 anos, seus 14 anos, você tem mais conforto do que o Rei Sol. Você tem uma vida mais confortável do que um rei absolutista no auge de sua glória. Então, mudar essa chavezinha aqui, eu digo, foi importante para mim. Talvez, não sei, talvez eu não quisesse ter vindo para o mercado financeiro se não tivesse tido essa mudança de paradigma, né? E eu acho que é um dos objetivos que a gente vai ter nesse módulo 1, de explicar sobre liberdade econômica, a importância disso. E, cara, esquece essa mentalidade empobrecedora e vamos ganhar dinheiro junto. E é isso aí. Desfazer os mitos marxistas, né? O Thomas Sowell é brilhante nisso também. Luta de classes que eles vislumbraram lá atrás, como se colocasse em conflito permanente o trabalho e o capital, né? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Na verdade, o capital e o trabalho estão juntos, tentando criar e tocar suas empresas com sucesso, e muitas vezes a luta de classes é dos consumidores de impostos, aqueles que querem parasitar em cima do seu trabalho e do seu investimento. Outra coisa interessante que o Peter Drucker percebeu num livro bacana e não muito comentado, que é A Revolução Silenciosa, nos Estados Unidos, aqui, por meio dos 401ks, que são as aposentadorias e tudo, os trabalhadores são os capitalistas. Os fundos de pensão são donos das empresas, que são corporações. Quando você pergunta quem é o dono da Apple, por que a gente fica discutindo às vezes assim, será que a Apple vai tirar
o seu fundador do papel de CEO? Será que agora já faleceu o Steve Jobs, mas ele corria, ele foi chamado de volta, ele foi demitido. Por quê? Porque ele fundou, mas quando você vai ver, ele tem lá 20% da empresa no máximo. São corporations. O capital está pulverizado. Então, você é chamado a ser sócio desse capitalismo fantástico americano. Então, é um negócio que muda o mindset, que é o que o Vinícius está falando. Vamos mudar a chave. Eu quero ser sócio do capitalismo americano, em vez de ficar me lamuriando de mimimi, de vitimização, de que eu sou sempre explorado, nada dá certo para mim, porque eu sou um simples trabalhador, que o capital, o empresário me domina, me escraviza. Isso é papo de professor de história. Quem nunca teve um ídolo professor de história que atire a primeira pedra? Mas hoje a gente olha com um retrospecto e entende que normalmente ele era um loser. O meu caso era o Guilherme, um marxista na 7ª série, um loser. Devia morar com a mãe, com 40 e poucos anos de idade, entendeu? E estava nos dando lições de vida. Não. A minha professora Luzinda, professora de história, era exceção, era os 1% aí, talvez 0,5% era exceção. E ainda na Gávea, né? Eu estudava na Gávea, Colégio Rio de Janeiro, professora de história não era doutrinadora, não, estava entre os 1% aí que Caso raro, Agora, Vinícius, nesse processo de mudança de mindset, você teve algum articulista aí que te influenciou, que escrevia na Veja nessa época, não? Então, vamos nessa história, né? Então, quando o Tito me ligou, acho que eu comentei isso com você também, né, Rodrigo? Eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com um artigo seu. E aí, abrindo o jogo aqui, né, pessoal? Eu comecei a mudar a minha cabeça, ali falei do livro com 19 para 20 anos, assim, com 18 eu fiz Direito, fiz uma faculdade pública, fiz Direito na UERJ, e aqui eu falo isso sem vergonha, porque eu mudei de ideia, né? Mas eu cheguei aí em comício do pessoal. Então, se tinha um caso perdido aí, era eu. E aí é aquela frase, né? Não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar, né? Mas aí o primeiro contato que eu tive com um artigo do Rodrigo, uma amiga me mandou e falou: o que você acha? Eu falei: isso aqui, eu não concordo com nada disso. E aí eu falei com ela, fiquei debatendo ali sobre o artigo. Aí passou um ano, fui ler de novo, tava assim, igual comida japonesa. Fui entendendo ali, fui progredindo. Aí passou 2 anos, passou 3 anos, e aí, depois virei um grande admirador do trabalho do Rodrigo, e inclusive, semana passada, quando a gente recebeu a artezinha da live, eu mandei essa foto para essa minha amiga. Isso faz 12 anos, né? 12 anos, por aí. Falei, olha como é que o mundo dá voltas, né? Enfim, Bacana. então, O mundo é capota. legal ver Eu essa... gostei de ser comparado a um sushi, cara. Minha comida preferida. Eu não Então, estou beleza. podendo, porque tem riscos, né? Tem que ser tudo bem passado. Até carne eu estou tendo que assassinar e fazer bem passada e abrir mão do sangue pela imunidade baixa. É a comida preferida da minha filha também. Então eu gostei da comparação, mas eu entendi exatamente isso. No início a gente vai meio. Não, E não. aí foi... O importante É é isso. O porque os importante argumentos, quando você entende os argumentos, o Paulo Guedes repete muito isso, né? São contraintuitivos, muitas vezes. Você precisa realmente parar para refletir e ter alguma noção básica de funcionamento de mercado de capitais, investimento, para você entender o que acontece ali, para você saber de onde vem a riqueza, né? Que ela não cai do céu, que ela não brota da terra do nada e que não é o Estado tampouco que vai dividir. Porque muita gente para nessa primeira reflexão de uma sensibilidade mal calibrada. Olha o mundo em volta, o mundo parece muito injusto. Eu acho que tinha que ter uma distribuição melhor. Ele trata a economia como um bolo fixo, né? É um jogo de soma zero. João ficou rico porque Pedro ficou pobre. E aí ele não consegue sair dessa armadilha intelectual, é uma armadilha. Né? Então é contraintuitivo entender. O Hayek, uma vez foi perguntado a ele se ele tivesse nada de dinheiro, se ele fosse pobre, se ele continuaria defendendo as ideias de livre mercado que ele defendia. A resposta dele foi fascinante. Ele virou e falou assim: se eu não tivesse nada, nenhuma propriedade, nada, aí é que eu seria mais capitalista liberal ainda, porque eu entendo que esses caras permitem um mundo de conforto material para mim, de acesso a coisas que eu jamais teria se eu tivesse que tentar fazer por conta própria, né? Então, de novo, o Estado não é uma mãezona que basta apertar um botão e distribuir. Isso é uma falácia que muita gente cai nela e nós temos que desmistificar. Então, muita coisa nessas aulas. Tá? Vamos falar de teoria, vamos falar um pouquinho de prática
e a garotada vai sair com as ferramentas adequadas para entender e começar uma vida de investimentos pensando no longo prazo. Tem uma frase muito no sentido do que a gente está falando aqui, que eu acho que resume bem essa parte da conversa, que é aquela frase, né? Se você não é socialista aos 20 anos, te falta coração, se você é aos 40, te falta cérebro, né? A nossa ideia é tentar adiantar esse processo que a maturidade traz, já trazendo conhecimento, trazendo luz às questões para a gente não precisar ter essa fase aí que eu tive, inclusive, serviu de aprendizagem, mas quem dera eu já tivesse tido contato com essa realidade antes. Mas graças a Deus eu tive uma ótima educação e as coisas acabaram dando certo. Que não tem jogo perdido, né? Tá aí o Vinícius com um case de sucesso. Muitos pais eu vejo às vezes falando: meu filho já fez 18 anos, já tá 19 anos, não tem mais jeito, coisa e tal. Tá aí o Vinícius, né? Para provar que Bota não tem jogo perdido. Comigo, ó, vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente, né? A gente tem que dar umas palmadas, mas vai aprender. Boa. Agora, Rodrigo, você tocou num ponto que é muito importante, que é essa questão do o pessoal não entender por que a economia não é um jogo de soma zero. Você pode explicar isso para nossa audiência, por favor? Eu vou tentar explicar da maneira mais sucinta possível, porque a gente elabora isso no curso, né? Mas basta pensar numa coisa, que quando você joga à primeira vista, assim, tem algumas pessoas que levam um choque porque nunca pensaram sobre isso. As riquezas naturais, que são assim chamadas, até de forma talvez enganosa, né? Você pensa, se o cara tem riqueza natural, o país tem riqueza natural, acabaram-se os problemas, né? E na economia tem até o contrário, a gente chama da maldição do ouro negro, por exemplo. O petróleo, quando é descoberto sem as estruturas republicanas, sem a mentalidade do livre mercado, ele só leva a fracassos. Os países exportadores de petróleo são Irã, Iraque, Rússia, Venezuela e por aí vai. Estrito senso que a gente definiria, né, são os mesmos do Homem da Pedra até hoje. São os mesmos. O nióbio que nós estamos usando, a marcha ré que foi dada no foguete que você mencionou, Tito, que fez até baliza, né? O foguete fez baliza, deu marcha ré, voltou com certos minerais que foram usados, com muita inteligência e tecnologia que foi usada, e nada diferente do que já estava existente e disponível para os homens das cavernas. Então, não veio um marciano que se saiba. Essa coisa, essa obsessão do Elon Musk com Marte, talvez revele que aconteceu dessa forma. Pode ser. Algum marciano foi lá, falou com ele, e ele está fazendo um negócio esquisito. Mas é mais razoável assumir a hipótese de que eles desenvolveram esse avanço tecnológico com tudo aquilo que já estava disponível para os homens das cavernas. Então, a riqueza não pode ser um jogo de soma zero. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. O Vinícius disse muito bem, um operário de fábrica de chão hoje, ele vive com um conforto material muito acima de nobres medievais. Aliás, eu não quero ficar matando de inveja os brasileiros, né? Mas é porque a gente escuta algumas coisas. Hoje, no Brasil, para essa reforma do Haddad, da isenção do imposto, estão tratando como super rico 600 mil reais de ganho por ano. Vai falar para um americano que super rico é alguém que ganha 100 mil dólares por ano, que todos ganham. É a renda per capita do país, basicamente. O pobre americano, que às vezes você vê a esquerda falando, mas os Estados Unidos também tem 18% de pobre. O pobre americano tem, normalmente, 2 carros na garagem, um Lexus, um Audi, ele tem um monte de televisão LCD, ele tem videogame e PlayStation para o filho. Esse é o pobre americano. E algumas pessoas devem visualizar o favelado no Rio de Janeiro ou o cara morando naquelas condições insalubres no Nordeste. Não tem nada a ver. Então, a produtividade do trabalho nos Estados Unidos é 5 vezes maior na média do que a do brasileiro, que tem a ver com capital, ambiente de mercado de capitais, império das leis, confiança jurídica, um monte de coisas que a gente vai discutir no curso, vai fazer o aluno entender a importância disso, do índice de liberdade econômica e por aí vai. E aí fica o cara achando que a riqueza é um dado e que se ao menos os Estados Unidos distribuíssem mais para o Brasil, todo mundo ia ficar bem. Pega o cara mais rico do Brasil, pega o Jorge Paulo Lemann, distribui a fortuna dele toda entre os brasileiros. E o que você vai ter no dia seguinte é apenas mais um miserável. E esse dinheiro todo, que não vai ser tanto assim para cada um, ele vai se dilapidar rapidinho, não vai transformar a vida de ninguém, para valer. Então, é uma mentalidade falaciosa. E a gente tem que entender como se cria a riqueza para valorizar aqueles que criam
e o processo dinâmico que permite essa criação, que é o mercado. Perfeito. Complementando, Tito, a gente na aula tem uma explicação, né, que é uma historinha que eu gosto de contar, sobre o dia que todo mundo ganhou na Mega Sena. E aí a gente consegue de forma bem simples, né, explicar ali para eles com uma história, com uma narrativa. O que aconteceria? Eu conto ali do seu José, que tem uma padaria, acordou com 1 milhão na conta, aí o funcionário não apareceu, porque o funcionário ganhava 1.500. Alguém que tem 1 milhão na conta não trabalha por 1.500. Aí depois a farinha não foi entregue, porque o caminhoneiro também queria mais. E como obviamente, né, esse aumento da base monetária só gerou inflação. Aliás, só gerou aumento dos preços, né? Isso por si é inflação. Mas enfim, então a gente consegue explicar de maneira ali alegórica para eles, só para o pessoal de casa também conseguir imaginar como a gente vai tentar explicar, ou melhor, como a gente vai explicar que a economia não é um jogo de soma zero. A gente vai através de histórias, vai através de exemplos, e aí o pessoal consegue ter essa compreensão melhor. Rodrigo, você vê que erros você vê mais comuns você vê os jovens cometendo em relação a investimentos, em relação a lidar com dinheiro em geral? E como evitar esses erros? Bom, a educação dentro de casa também é fundamental. Nós vamos ser sempre um complemento, né? Esse é um erro comum dos pais no Brasil, eles delegam a escola. Bom, o pai que está comprando um curso desse para dar para o filho já está saindo na frente de largada, mostrando justamente uma preocupação grande com o futuro do filho. Isso já faz diferença, né? Mas, via de regra, nunca achar assim que delegou, esfrega as mãos. A conversa no dia a dia em casa para ir vendo como é que estão os valores em relação a isso do filho é fundamental isso, né? E a gente cuida disso no resto todo, né? Quem são as amizades, o que você está fazendo com o teu tempo vago, né? Então a gente está justamente preparando ele para a vida. E uma boa parte de prepará-lo para a vida é dar ferramentas financeiras para ele ter essa independência, essa autonomia. Eu acho que muitos pais erram muitas vezes por não terem tido acesso a essas ferramentas. Então, está tudo certo, os pais também são bem-vindos para fazer o curso, né? Esses que não tiveram esse acesso, porque vai ajudar mesmo um adulto na sua vida e vai ajudar a lidar com isso com os filhos. Mas, Tito, em relação aos jovens, o meu maior capítulo do Esquerda Caviar, meu best-seller que tem 10 anos, era sobre juventude. E eu brincava lá com o Nelson Rodrigues, né? Qual o recado que se dá para os jovens? Envelheçam. É uma brincadeira, né? O jovem traz frescor, o jovem traz pensamentos fora da caixa, ele provoca, tudo isso é bem-vindo. Mas, via de regra, o jovem, ele acreditem se quiser, impaciente, ele é o que mais tem tempo pela frente, mas ele é impaciente, ele é mais intempestivo, ele quer tudo no aqui e agora, ele não quer postergar a gratificação, ele quer resolver as coisas com urgência. Isso leva a um certo comportamento, às vezes, irresponsável, não só na vida, né? Todo mundo acha que é imortal na juventude, dirige carro correndo, às vezes bebe e dirige, que é um perigo, não façam isso, mas meu anjo da guarda me salvou pelo menos uma vez. Então, o jovem ele é um pacote explosivo de muita paixão e pouco freio, né? Quando ele leva essas categorias, essas características para o mundo de investimentos, é uma bomba relógio. O investimento vai dizer para fazer o contrário. Não seja imprudente, intempestivo, não queira o valor presente agora e sem paciência para esperar, né, a colheita, então, um monte de coisas que ele entra por aqui, sai por aqui muitas vezes, e o curso vai tentar mostrar o erro disso. Então, é um trabalho de formiguinha. Se fosse trabalho de cigarra, era só cantar e curtir o verão, né? Aí é o oposto, aí dá ruim. Então, é um trabalho de formiguinha que nós estamos propondo aqui, né? São várias aulas, mastigadinhas, transmitindo esse conhecimento com acessibilidade, com alguns exemplos que ele vai compreender e vai ficar guardado lá dentro da memória. Então, assim, ansioso pelo começo das aulas. Inclusive, sugiro a gente daqui a pouco parar, porque tem que deixar a turma com gosto do quero mais. Vamos lá, turma. Pode comprar o curso que vocês não vão se arrepender. Vinícius, quer complementar? Então, acho que o Rodrigo falou uma coisa muito importante, né? Em vários momentos ali que a gente estava pensando com todas as aulas, eu parei para refletir de verdade, assim, como eu tenho que ser grato pela educação que meus pais me deram, assim, vários momentos, coisas que eu transmiti na aula são coisas que eu ouvi do meu pai, várias coisas.
Então, a nossa ideia, de fato, pessoal, é muito trabalhar em parceria com vocês, pais, né? A gente precisa dessa parceria. A gente quer instigar os filhos, a gente quer instigar a molecada a perguntar, a incomodar vocês. Aí, ó, pai, me ajuda aqui, abre minha conta aqui na corretora, abre minha conta aqui no banco, bota um dinheirinho aqui para mim, preciso de uma mesada. Isso a gente vai fazer, mas a gente precisa trabalhar em parceria. E uma coisa, inclusive, que eu até faço o convite, eu estava acompanhando aqui minha família aqui falando, a minha irmã perguntou assim, dá para adulto fazer também? Eu falei, Nath, pode fazer, porque principalmente nas aulas de investimentos, a gente vai falar muito do beabá também, então essa congruência ali dos pais, trabalhando junto com os filhos, até assistindo algumas aulas de investimentos para aprenderem juntos, começarem a fazer juntos, incentivarem, seria assim o combo perfeito. Então é isso, a gente está aqui para complementar, para ser esse ponto técnico também, né, de referência do conteúdo, mas precisamos trabalhar em conjunto de fato, porque educação a gente sabe que vem de casa, né? E como o Rodrigo falou, acho que todo mundo está aqui já está pensando muito à frente. Eu tenho certeza que vai ser um golaço a gente fazer esse projeto junto. É isso, e reforçando esse ponto, quer dizer, vale muito a pena também adultos se inscreverem. Tem adultos se inscrevendo para aproveitarem o conteúdo para si próprios, né? Para aproveitar investimentos, economia, heurística, cultura e retórica, comunicação e oratória, né? Então, política e cidadania. Então, pessoas que aproveitam para si próprios ou para ensinar para seus filhos, para seus netos. A gente defende muito o protagonismo dos pais, né? Em detrimento dessa delegação completa, né, que muita gente faz. Eu chamo de escolocentrismo, né? Quando você está delegando 100% da educação dos seus filhos para uma escola, mas a escola é boa, coisa e tal. Agora, Rodrigo, você tocou num ponto que é muito importante, que é essa questão do o pessoal não entender por que a economia não é um jogo de soma zero. Você pode explicar isso para a nossa audiência, por favor? Eu vou tentar explicar da maneira mais sucinta possível, porque a gente elabora isso no curso, né? Mas basta pensar numa coisa, que quando você joga à primeira vista, assim, tem algumas pessoas que levam um choque porque nunca pensaram sobre isso. As riquezas naturais, que são assim chamadas, até de forma talvez enganosa, né? Você pensa, se o cara tem riqueza natural, o país tem riqueza natural, acabaram-se os problemas, né? E na economia tem até o contrário, a gente chama da maldição do ouro negro, por exemplo. O petróleo, quando é descoberto sem as estruturas republicanas, sem a mentalidade do livre mercado, ele só leva a fracassos. Os países exportadores de petróleo são Irã, Iraque, Rússia, Venezuela e por aí vai. Enquanto que o Japão não tem recurso natural. Então, os recursos naturais, que são a riqueza stricto sensu, que a gente definiria, né, são os mesmos do homem da pedra até hoje. São os mesmos. O nióbio que nós estamos usando, a marcha ré que foi dada no foguete que você mencionou, Tito, que fez até baliza, né? O foguete fez baliza, deu marcha ré, voltou com certos minerais que foram usados, com muita inteligência e tecnologia que foi usada, e nada diferente do que já estava existente e disponível para os homens das cavernas. Então, não veio um marciano que se saiba, essa coisa, essa obsessão do Elon Musk com Marte talvez revele que aconteceu dessa forma. Pode ser. Algum marciano foi lá, falou com ele, e ele está fazendo um negócio esquisito. Mas é mais razoável assumir a hipótese de que eles desenvolveram esse avanço tecnológico com tudo aquilo que já estava disponível para os homens das cavernas. Então, a riqueza não pode ser um jogo de soma zero. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. O Vinícius disse muito bem, um operário de fábrica de chão hoje, ele vive com um conforto material muito acima de nobres medievais. Aliás, eu não quero ficar matando de inveja os brasileiros, né? Mas é porque a gente escuta algumas coisas. Hoje, no Brasil, para essa reforma do Haddad, da isenção do imposto, estão tratando como super rico 600 mil reais de ganho por ano. Vai falar para um americano que super rico é alguém que ganha 100 mil dólares por ano, que todos ganham. É a renda per capita do país, basicamente. O pobre americano, que às vezes você vê a esquerda falando, mas os Estados Unidos também tem 18% de pobre. O pobre americano tem, normalmente, 2 carros na garagem, um Lexus, um Audi, ele tem um monte de televisão LCD, ele tem videogame e PlayStation para o filho. Esse é o pobre americano. E algumas pessoas devem visualizar
o favelado no Rio de Janeiro ou o cara morando naquelas condições insalubres no Nordeste. Não tem nada a ver. Então, a produtividade do trabalho nos Estados Unidos é 5 vezes maior na média do que a do brasileiro, que tem a ver com capital, ambiente de mercado de capitais, império das leis, confiança jurídica, um monte de coisas que a gente vai discutir no curso, vai fazer o aluno entender a importância disso, do índice de liberdade econômica e por aí vai. E aí fica o cara achando que a riqueza é um dado e que se ao menos os Estados Unidos distribuíssem mais para o Brasil, todo mundo ia ficar bem. Pega o cara mais rico do Brasil, pega o Jorge Paulo Lemann, distribui a fortuna dele toda entre os brasileiros. E o que você vai ter no dia seguinte é apenas mais um miserável. E esse dinheiro todo, que não vai ser tanto assim para cada um, ele vai se dilapidar rapidinho, não vai transformar a vida de ninguém, para valer. Então, é uma mentalidade falaciosa. E a gente tem que entender como se cria a riqueza para valorizar aqueles que criam e o processo dinâmico que permite essa criação, que é o mercado. Perfeito. Complementando, Tito, a gente na aula tem uma explicação, né, que é uma historinha que eu gosto de contar sobre o dia que todo mundo ganha na Mega Sena. E aí a gente consegue de forma bem simples, né, explicar ali para eles com uma história, com uma narrativa. O que aconteceria? Eu conto ali do seu José, que tem uma padaria, acordou com 1 milhão na conta, aí o funcionário não apareceu, porque o funcionário ganhava 1.500. Alguém que tem 1 milhão na conta não trabalha por 1.500. Aí depois a farinha não foi entregue, porque o caminhoneiro também queria mais. E como obviamente, né, esse aumento da base monetária só gerou inflação. Aliás, só gerou aumento dos preços, né? Isso por si é inflação. Mas enfim, então a gente consegue explicar de maneira ali alegórica para eles, só para o pessoal de casa também conseguir imaginar como a gente vai tentar explicar, ou melhor, como a gente vai explicar que a economia não é um jogo de soma zero. A gente vai através de histórias, vai através de exemplos, e aí o pessoal consegue ter essa compreensão melhor. Rodrigo, que erros você vê mais comuns, você vê os jovens cometendo em relação a investimentos, em relação a lidar com dinheiro em geral? E como evitar esses erros? Bom, a educação dentro de casa também é fundamental. Nós vamos ser sempre um complemento, né? Esse é um erro comum dos pais no Brasil, eles delegam a escola. Bom, o pai que está comprando um curso desse para dar para o filho já está saindo na frente de largada, mostrando justamente uma preocupação grande com o futuro do filho. Isso já faz diferença, né? Mas, via de regra, nunca achar assim que delegou, esfrega as mãos. A conversa no dia a dia em casa para ir vendo como é que estão os valores em relação a isso do filho, é fundamental isso, né? E a gente cuida disso no resto todo, né? Quem são as amizades, o que você está fazendo com o teu tempo vago, né? Então, a gente está justamente preparando ele para a vida. E uma boa parte de prepará-lo para a vida é dar ferramentas financeiras para ele ter essa independência, essa autonomia. Eu acho que muitos pais erram, muitas vezes, por não terem tido acesso a essas ferramentas. Então, está tudo certo, os pais também são bem-vindos para fazer o curso, né? Esses que não tiveram esse acesso, porque vai ajudar mesmo um adulto na sua vida e vai ajudar a lidar com isso com os filhos. Mas, Tito, em relação aos jovens, o meu maior capítulo do Esquerda Caviar, meu best-seller que tem 10 anos, era sobre juventude. E eu brincava lá com o Nelson Rodrigues, né? Qual o recado que se dá para os jovens? Envelheçam. É uma brincadeira, né? O jovem traz frescor, o jovem traz pensamentos fora da caixa, ele provoca, tudo isso é bem-vindo. Mas, via de regra, o jovem, ele acreditem se quiser, impaciente, ele é o que mais tem tempo pela frente, mas ele é impaciente, ele é mais intempestivo, ele quer tudo no aqui e agora, ele não quer postergar a gratificação, ele quer resolver as coisas com urgência. Isso leva a um certo comportamento, às vezes, irresponsável, não só na vida, né? Todo mundo acha que é imortal na juventude, dirige carro correndo, às vezes bebe e dirige, que é um perigo, não façam isso, mas meu anjo da guarda me salvou pelo menos uma vez. Então, o jovem ele é um pacote explosivo de muita paixão e pouco freio, né? Quando ele leva essas categorias, essas características para o mundo de investimentos, é uma bomba relógio. O investimento vai dizer para fazer o contrário. Não seja imprudente, intempestivo, não queira o valor presente agora e sem paciência para esperar, né, a colheita, então, um monte de coisas que ele entra por aqui, sai por aqui muitas vezes, e o curso vai tentar mostrar o erro disso. Então, é um trabalho
de formiguinha. Se fosse trabalho de cigarra, era só cantar e curtir o verão, né? Aí é o oposto, aí dá ruim. Então é o trabalho de formiguinha que nós estamos propondo aqui, né? São várias aulas mastigadinhas, transmitindo esse conhecimento com acessibilidade, com alguns exemplos que ele vai compreender e vai ficar guardado lá dentro da memória. Então, assim, ansioso pelo começo das aulas. Inclusive, sugiro a gente daqui a pouco parar, porque tem que deixar a turma com gosto do quero mais. Vamos lá, turma. Pode comprar o curso que vocês não vão se arrepender. Vinícius, quer complementar? Então, acho que o Rodrigo falou uma coisa muito importante, né? Em vários momentos ali que a gente estava pensando com todas as aulas, eu parei para refletir de verdade, assim, como eu tenho que ser grato pela educação que meus pais me deram, assim, vários momentos, coisas que eu transmiti na aula são coisas que eu ouvi do meu pai, assim, várias coisas. Então, a nossa ideia, de fato, pessoal, é muito trabalhar em parceria com vocês, pais, né? A gente precisa dessa parceria com vocês. A gente quer instigar os filhos, a gente quer instigar a molecada a perguntar, a incomodar vocês. Aí, ó, pai, me ajuda aqui, abre minha conta aqui na corretora, abre minha conta aqui no banco, bota um dinheirinho aqui para mim, preciso de uma mesada. Isso a gente vai fazer, mas a gente precisa trabalhar em parceria. E uma coisa, inclusive, que eu até faço convite, eu estava acompanhando aqui minha família aqui falando, a minha irmã perguntou assim, dá para adulto fazer também? Eu falei, Nath, pode fazer, porque principalmente nas aulas de investimento, a gente vai falar muito do beabá também, então essa congruência ali dos pais trabalhando junto com os filhos, até assistindo algumas aulas de investimentos para aprenderem juntos, começarem a fazer juntos, incentivarem, seria assim o combo perfeito. Então é isso, a gente está aqui para complementar, para ser esse ponto técnico também, né, de referência do conteúdo, mas precisamos trabalhar em conjunto de fato, porque educação a gente sabe que vem de casa, né? E como o Rodrigo falou, acho que todo mundo que está aqui já está pensando muito à frente. Eu tenho certeza que vai ser um golaço a gente fazer esse projeto junto. É isso, e reforçando esse ponto, quer dizer, vale muito a pena também adultos se inscreverem. Tem adultos se inscrevendo para aproveitarem o conteúdo para si próprios, né? Para aproveitar investimentos, economia, heurística, cultura e retórica, comunicação e oratória, né? Então, política e cidadania. Então, pessoas que aproveitam para si próprios ou para ensinar para seus filhos, para seus netos. A gente defende muito protagonismo dos pais, né? Em detrimento dessa delegação completa, né, que muita gente faz. Eu chamo de escolocentrismo, né? Quando você está delegando 100% da educação dos seus filhos para uma escola, mas a escola é boa, coisa e tal. Em última instância, ela vai ter também o seu conteúdo determinado pelo governo, né? Vai seguir aquele modelo, não tem como fugir disso no Brasil. Maravilha, deu uma travadinha na imagem, mas o áudio foi perfeito. Vinícius, considerações finais? Pessoal, acho que o Rodrigo já sumarizou muito bem. Eu brinco que tem todos os professores e eu, né, aqui no time, mas é de fato uma seleção e quando o Tito me apresentou o projeto, eu também fiquei muito animado de fazer parte dele. Acho que tem um potencial gigantesco de mudar realmente a vida de cada indivíduo que vai ser aluno ali da Bright Minds e, consequentemente, nossa política, do nosso país, do nosso futuro. Como o professor Biratã falou, né, ali na nossa live de lançamento, né? Acho que a ideia é não vamos desistir do Brasil, né? E isso aqui é uma semente que a gente tá plantando aqui para colher grandes frutos lá na frente. E a gente espera vocês lá na plataforma, espera vocês lá na aula. Vai ser um prazer ter essa troca e poder, de fato, caminhar para um futuro melhor para todo o país. É isso, Tito. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite aí a todos. Para quem está chegando agora e não conhece a Bright Minds, eu só vou dizer o seguinte, como o Rodrigo ponderou, aqui os seus filhos vão poder ter como professores Rodrigo Constantino e Vinícius Vilaça, professora de Investimentos e Livre Mercado, Ana Paula Henkel, professora de Política e Cidadania, Marcel Van Hatten, professor de Comunicação e Oratória, Flávio Morgenstern, professor de Cultura e Retórica, o Biratã Jorge Oro, nosso querido Bira, professor de Economia, e Paula Schmidt, professora de Heurística. É isso então, pessoal. Rodrigo, Vinícius, muito obrigado pela participação. Foi incrível ouvir a explicação de vocês sobre como os jovens podem construir um futuro sólido, entendendo desde cedo o funcionamento do mercado e dos investimentos. Isso aí. Valeu, turma. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa noite.